Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clê Invest apresenta de hoje, Selic subiu de 2 para 2,75%. O que isso significa nos nossos investimentos? Bora pro vídeo? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram também, então acompanha a gente. Bastante conteúdo diário, gratuito, de qualidade, então vale bastante a pena acompanhar a gente nessas plataformas que a gente dispõe de bastante conteúdo legal, tá bom? Vocês não vão se arrepender. Agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Selic subiu acima do esperado, então passou de 2% para 2,75% e muitas das pessoas se desesperam sem saber o que fazer. Então, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Selic histórica, sobre o porquê de ela ter chegado no patamar de 2%, o porquê de ela ter chegado agora em 2,75% e também fazer relações em cima dos nossos investimentos. No final, falarei o que muda para os nossos investimentos de fato, tá bom? Então fica com a gente até o final. Agora, se você está assistindo esse vídeo e de alguma maneira ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like aqui embaixo, que isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais e também alcançar outras pessoas que estão precisando desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A Selic, pessoal, para quem não sabe, é a taxa básica de juros. É a taxa que rege toda a economia, empréstimo, financiamento, então ela realmente é muito importante. E o Brasil, historicamente, teve uma taxa de juros, uma taxa Selic muito alta. Eu trouxe alguns números para vocês que em 2016 a gente fechou basicamente entre 14% e 13,75%. 2017 a gente passou para 7%. 2018 a gente fechou em 6,5%, 2019 4,5% e aí chegar até os patamares que a gente viu nessa pandemia de 2%, tá? Como um país desenvolvido, é importante que a gente consiga manter de uma maneira saudável taxa Selic baixa, para impulsionar todo o consumo, toda a economia, mas a gente não viu essa redução como uma maneira saudável, né, gente? A gente viu essa redução realmente porque precisou, porque a gente está passando, na verdade, por um momento muito delicado, que é o Covid, não vem ao caso, mas que é a pandemia em si. Então, o governo, o Banco Central, teve que tomar essa iniciativa de baixar os juros, de baixar a taxa Selic. Por isso que chegou em 2%, porque ele teve que fomentar a economia de alguma forma, baixando a taxa Selic. Mais pessoas conseguem empréstimos, conseguem financiamento, então mais dinheiro circulando no mercado, isso é interessante para a economia. Foi por isso que manteve um patamar tão baixo de 2% que a gente não via há muito tempo. Mas Vinícius, então por que aumentou agora de 2% para 2,75% se ainda estamos nessa pandemia, né? Já entendemos que baixou porque essa pandemia a economia teve que reagir de alguma maneira e o Banco Central preferiu assim. Beleza. Mas gente, vamos lá, pensem comigo. Um mecanismo muito interessante que se relaciona com a taxa Selic é a inflação. Vamos supor, o Banco Central abaixou a taxa Selic, diminuiu a taxa Selic, então, consequentemente, mais dinheiro circulando no mercado, mais gente consumindo, mais gente conseguindo empréstimo, financiamento, porque a taxa de juros está mais baixa, então eles conseguem esse empréstimo, esses financiamentos num juros mais baixos, beleza. Mas quanto mais dinheiro a gente tem no mercado, na economia, a inflação reage de uma maneira também, Tem todo esse ciclo econômico de oferta e demanda, então a gente consegue observar nos últimos meses um aumento significativo da inflação, IPCA 15, que mede que é a prévia oficial da inflação no Brasil. A gente já passou de 4,5% ao ano de inflação. E com a taxa Selic muito baixa, isso não conseguia fazer com que a inflação se controlasse. Então aumentar de 2 para 2,75, aí 0,75%, 0,75 pontos percentuais que o Banco Central, que o Copom aumentou, hoje, aumentou ontem, mas vocês estão vendo esse vídeo hoje, quinta-feira, é para controlar a inflação. Porque aí menos dinheiro circulando no mercado, a um juros mais alto, isso vai conter a inflação. E a
Além disso, né, o nosso real está muito depreciado. A gente costuma dizer aí que o nosso real, a nossa moeda, desvalorizou mais que a lira turca nessa pandemia. Então, a ponto de frear um pouco o dólar frente ao real, é importante também todo esse movimento de Selic a 2,75%. Tinha um consenso de 2,50%, tá? De 2,5%, mas veio acima do consenso, mas é um acima bom, né? Para manter a economia saudável, para controlar a inflação e para reger toda essa taxa de juros, todos esses empréstimos, financiamento, esse dinheiro que circula no mercado, fica mais saudável a 2,75%. Copom já avisou também que em maio será elevada de novo mais 0,75 pontos percentuais. Ou seja, não se surpreendam se em maio a gente chegar aí a uma taxa Selic de volta de 3,5%. Tá, gente? Eu falei os números para vocês aqui, em 2019 estava 4,5%, então continua baixo. O Brasil é historicamente um país com uma taxa de juros bastante alta, mas vai ter essa elevação da taxa Selic com certeza, porque a gente diminuiu, não porque o Brasil se desenvolveu, porque está tudo bem, foi por causa de um momento de caos, de um momento de pandemia, era preciso para fomentar a economia, mas agora é normal que se reajuste um pouco essa taxa Selic, tá bom? Vinícius, o que isso muda nas ações, nos fundos imobiliários? Tem alguma relação? Gente, é importante frisar que no curto prazo tudo tem reação, né? Por isso que a gente insiste tanto no longo prazo. Vamos lá, existe uma relação sim e de maneira oposta. Quando a Selic aumenta, na teoria, o Ibovespa sente um pouco, o IFIX, que é dos fundos imobiliários, sente um pouco. Por quê? Vamos lá, se os títulos públicos ali atrelados à Selic, né, tem todo esses juros futuros, então se os juros aumentam, se a taxa Selic aumenta, os títulos públicos rentabilizam mais, a renda fixa rentabiliza mais, então o investidor fica assim, bom, para que eu vou correr tanto risco se a renda fixa está voltando a remunerar? Então existe uma retirada de fluxo de dinheiro, tanto dos fundos imobiliários quanto das ações, para a renda fixa. Mas isso é de fato o que acontece, Vinícius? Olha, nesse patamar tão baixo da taxa Selic, gente, eu não vejo esse movimento ser tão brusco, porque a renda fixa continua remunerando muito baixo, né? A gente até teve uma pesquisa aí que os gestores eles continuam acreditando nos ativos de risco, que são ativos de renda variável. Por quê? Porque a Selic ainda está num patamar muito baixo. Aumentou 0,75%, mas ainda está num patamar muito baixo. O que pode acontecer? Cuidado com empresas, ações daí no caso, que tenham muitas dívidas, porque o valuation de fato vai diminuir. Pensa comigo, se a empresa tem muitas dívidas, tem empréstimos que são atrelados à Selic, então ela devia X. Agora com a taxa Selic em 2,75, ela deve mais. Então ela tem mais dívidas e com isso o valor da empresa diminui, o valuation da empresa diminui, tá? Isso tudo é em teoria. Então cuidado ao se expor em empresas bem endividadas. Tome sempre cuidado com isso, não só por causa da Selic, né? A gente não gosta de investir em empresas com excesso de dívidas. Nem toda dívida é ruim, mas fique atento a isso. Agora aos fundos imobiliários, gente, é muito interessante que os fundos imobiliários eles sentem, né, mais do que as ações, na verdade, porque tem essa correlação Selic e fundos imobiliários. Mas pensa comigo, o fundo imobiliário ele carrega a inflação junto com os imóveis, rendimento mês a mês nos fundos de papéis, então eles estão entregando aí, descontado da inflação já, 7, 6, 8% ao ano, de uma maneira muito tranquila. E a Selic, a 2,75, continua sendo muito abaixo. Alguns fundos imobiliários vão sentir, porque no curto prazo as pessoas, eu costumo dizer, se emocionam demais. Então vai acontecer algum movimento, a Selic em maio vai voltar a 3,5%, provavelmente, a gente precisa disso economicamente, mas não se assustem. No longo prazo, a gente já previa isso, então de alguma maneira isso vai ser precificado ou até já era precificado, tá bom? Alguns fundos de papéis atrelados ao CDI, pode ser que sintam de uma maneira positiva, porque o CDI acompanha a Selic. Selic aumentando, o CDI com certeza aumenta também sua remuneração. O aumento da Selic aí de 2 para 2,75 representa mais de 35% de aumento. Então, os fundos atrelados ao CDI,
MXRF11 é um fundo bastante conhecido, temos vídeos aqui, e ele é atrelado ao CDI. Então, uma boa pedida aí, longe de ser recomendação de compra ou de venda, mas é interessante esse tipo de fundo imobiliário, tá bom? A minha opinião, agora que a gente chega no final do vídeo, no longo prazo, gente, isso pouco importa. Porque a gente tem que ter uma carteira bem diversificada ao ponto de ter renda fixa, renda variável e caixa. Então, tendo renda fixa, Selic subindo, ok, carteira sentiu de uma maneira legal. Tendo renda variável, beleza, pode sentir no curto prazo, no longo prazo é outra conversa. Mas a gente tendo caixa de oportunidade, a gente pode ali rebalancear a carteira, aportar em alguns ativos que você veja como oportunidade e sempre pensando no longo prazo. A sua estratégia de investimento não tem que mudar. Foque no que você consegue controlar, aumentar a sua renda, aumentar os seus aportes consequentemente, porque esse tipo de notícia são notícias que sempre vão acontecer, estão longe dos nossos controles e a gente tem que estar preparado para todos os cenários. Então tenha caixa, tenha renda fixa, tenha renda variável, que o seu sucesso nos investimentos vai ser muito legal, tá bom? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, que isso vai ajudar bastante a gente e você não vai perder nenhum conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!